Olá, aqui é a doutora Marina Giatti, pediatra do Criança em Crise. E nesse vídeo vou falar um pouquinho para vocês sobre retorno ao trabalho. Como que eu me preparei, como tem sido a minha experiência aí para retornar ao trabalho com o Leonardo, meu filho pequeno. Então eu sei que, nossa, corta o coração. Quando vai chegando ali próximo do momento da gente voltar a trabalhar, vai dando aquele aperto no peito. Afinal, a gente ficou aí durante 3, 4, 5, 6 meses, dependendo aí de quanto você tem de licença maternidade, cuidando exclusivamente das nossas crias embaixo do nosso braço, fazendo exatamente da forma com que a gente gostaria de fazer. E apesar de ser pouco tempo, né, relativamente pouco tempo, como as noites são muito longas, esse tempo parece que são anos, né? Então parece que aquela criança está inserida na sua rotina há muito tempo e parece que você não sabe mais como era a sua vida antes do bebê nascer. Isso é muito comum acontecer e fiquem tranquilas que vai acontecer isso na casa de vocês também. A questão é que voltar para o trabalho muitas vezes é necessário. É necessário não só porque a gente precisa de dinheiro, né? A gente está inserido aí no mercado de trabalho, mas às vezes é necessário para a gente se encontrar como pessoa, para a gente não ser apenas a mãe do fulano. E tudo bem se você optou por ficar em casa e não voltar ao trabalho, com certeza eu também pensei em fazer isso, mas realmente o trabalho é algo que me movia, algo que eu amo fazer, então a opção foi retornar ao trabalho quando eu achei necessário. Como eu tenho uma flexibilidade maior em relação aos horários, né? Eu sou autônoma, então eu tenho meu consultório, eu consegui então fazer uns horários um pouco mais flexíveis e eu voltei pro escritório, né, pro consultório com o bebê, com o Léo, quando ele tinha 3 meses. Então foi uma opção que eu consegui fazer aqui na minha realidade, mas nem sempre eu entendo que vai ser a realidade de vocês. Muitas vezes as mães vão ter que voltar com tudo, né, com aqueles horários das 8 às 5 da tarde, horários cheios aí na agenda, sem tempo, justamente para ficar com o bebê. Mas para quem é autônomo, para quem tem essa flexibilidade na agenda, isso acaba tornando essa retorno ao trabalho um pouquinho mais fácil, porque a gente consegue aí conciliar alguns horários e consegue abrir mão de alguns horários para deixar para que a gente fique com os nossos bebês. Eu também tive a sorte de poder contar com meu marido nesse processo, porque como os dois são autônomos, a gente conseguiu aí casar as agendas para que sempre tivesse alguém em casa para ficar com o Leonardo. E só mais para frente que a gente teve a ajuda de uma babá. Eu já vou contar um pouquinho para vocês como foi. Então no começo a gente fez dessa forma. Então eu ia trabalhar, eu marquei poucos pacientes, eu marquei 2 ou 3 pacientes ali na agenda para justamente eu ficar períodos curtos. Eu deixei leite ordenhado e a princípio, né, nossa ideia inicial era manter ele sem a mamadeira, então a nossa ideia é que ele não usasse bicos artificiais, só que a gente tinha já oferecido o leite para ele na colherzinha dosadora, que inclusive tem vídeo lá no Instagram mostrando para vocês como faz com a colher dosadora, mas ele acabou não aceitando depois de um pouquinho mais velho, porque acho que o fluxo era pequeno, ele ficava estressado, queria mamar grandes volumes e infelizmente a gente acabou optando pela mamadeira, mas foi o melhor para nossa família, ele não teve confusão de bicos e a gente conseguiu então ofertar o leite na mamadeira na minha ausência. Vou contar para vocês que as primeiras 2 semanas foram muito, mas muito difíceis, porque ele estava com muita dificuldade de dormir com o pai. Ele chorou aí por 1h30, 2 horas sem parar na minha ausência. E isso é de cortar o coração, porque meu marido acabou não me falando, foi falar só depois que eu voltei. Eu tava lá naquela expectativa no trabalho, com o olho no trabalho, com o olho no WhatsApp, vendo se tava tudo bem aqui em casa, e eu entendo perfeitamente que isso vai acontecer com vocês, mas foi uma fase de adaptação. As primeiras 2 semanas foram difíceis, inclusive a gente chegou a levar o Léo lá no consultório, né? Meu marido ficou com ele na sala ao lado, e aí eu fiz alguns intervalos, inclusive eu cheguei a amamentar durante a consulta médica, durante a consulta com os meus pacientes. Eu agradeço-os por terem colaborado, né? Por terem entendido a minha situação, então a gente chegou a levar ele algumas vezes, mas viu que ele ficava estressado, né? Porque mudava a rotina, mudava o ambiente, e depois, conforme ele foi se habituando um pouquinho mais a ficar com o meu marido, com o pai dele, a gente acabou voltando aí pra casa. Então eu entendo que perfeitamente quando eu corto o coração, quando a gente fica com o coração bem apertadinho de sair de casa, mas a gente pode fazer algumas coisas pra que essa situação seja um pouco mais amena. Primeiro antes de voltar ao trabalho, deixar esse bebê alguns períodos com o cuidador. Então a mãe pode ir fazer uma unha, pode ir no mercado, pode se ausentar em alguns períodos para já acostumar o bebê que está tão habituado a ficar o tempo inteiro com você a ter esses pequenos períodos de ausência. Você já pode inclusive começar a treinar o cuidador para ofertar o seu leite ou a fórmula, né, o outro leite da melhor forma possível. Então alguns dias antes, não precisa ser muito, mas aí 1 semana, 10 dias antes, oferecer aí uma mamada por vez. Não tem uma regra de fato. Eu acabei não fazendo isso, poderia ter feito, mas eu acabei não fazendo porque eu achei que ele fosse tomar a colherzinha dosadora como ele já tinha tomado lá no comecinho com tanta facilidade e o pai já tinha treinado, mas ele acabou não aceitando e a gente teve que mudar os planos aí ao longo do tempo. E é importante
vocês entenderem e saberem que isso pode acontecer, mas fiquem calmas, porque o bebê vai se adaptar. Muitas vezes a gente sofre mais do que o próprio bebê em se ausentar, a gente fica mais angustiado do que eles e eles se adaptam. Esteja ele ficando com o pai, com uma babá, com alguém que te ajuda em casa, com a avó, com uma tia, com uma vizinha, ou ficando na creche, ficando na escolinha, porque a gente sabe que muitas famílias precisam desse apoio para voltarem ao trabalho. Essa dica de se habituar com o cuidador em alguns períodos pode te ajudar. Primeiro você começa aí com 40 minutos, 1 hora se ausentando, depois faz por períodos maiores para que ele entenda que você vai retornar. Ele ainda não sabe muito bem o que é separação, essa crise de separação vai acontecer um pouquinho mais pra frente, ali por volta dos 6, 7, 8 meses. Então o bebezinho pequeno ainda não tem muito essa noção, né, de retorno, de mãe volta, mãe vai, mas aí você já pode ir habituando ele na sua ausência aí aos pouquinhos. Depois que você voltou ao trabalho, tente se concentrar no trabalho, tente pensar que ele está sendo cuidado da melhor forma possível, da melhor forma que a sua família achou aí para fazer com que o retorno ao trabalho seja mais tranquilo. Por aqui durou 2 semanas a fase de adaptação, depois ele ficou muito bem com meu marido, ele aprendeu a dormir com meu marido, a gente sim teve que incluir a chupeta, que era outra coisa que eu não queria, eu falo também isso num vídeo separado, mas foi a única forma que a gente achou do meu marido conseguir fazê-lo relaxar para dormir. Então, ele estava com muita dificuldade para dormir e a gente sabe que criança que não dorme fica irritada, fica estressada, não fica legal. Então foi uma das formas que a gente achou do cuidador conseguir fazer dormir. Inclusive hoje a gente consegue fazer dormir sem chupeta, já estamos tentando reduzir aí o uso, mas foi um aliado que a nossa família optou para facilitar um pouquinho a vida do cuidador. Com 5 meses a gente contratou uma babá para alguns períodos, porque eu tinha muito trabalho em casa, né, consultório, Instagram, gravar vídeos, entre outras coisas, e a gente acabou optando por contratar uma babá para que ela ficasse com o bebê, com o Léo, aí pelo menos 3 períodos na semana, para que eu e meu marido pudéssemos ter um tempo para trabalhar em casa também, porque como a gente dividia, ou eu estava ou ele estava, a gente acabava que não tinha um período livre em casa para fazer esses trabalhos de casa, e a gente sabe que mesmo estando em casa, nem sempre a gente consegue trabalhar, porque o bebê demanda muito, né, então a gente conseguia aproveitar os horários das sonecas, mas muitas vezes eles não eram suficientes. Então foi uma forma também que a gente encontrou de conseguir fazer os trabalhos em casa e ele ter atenção exclusiva, né? Alguém que brinque, que estimule, que faça as coisinhas com ele. Então foi uma forma da gente conseguir se organizar um pouquinho melhor. A minha dica é, fiquem tranquilas, que os bebês se adaptam. Eles se adaptam melhores do que a gente imagina. Muitas vezes a gente sofre mais quando a gente vai levar ele pra escolinha, pra creche ou deixar com a babá. Rola até um certo ciúmes e eu senti um pouquinho de ciúmes porque ele se deu muito bem com a babá, sorria, brincava, gargalhava e até o coraçãozinho da gente fica apertado, mas é fase, eles se adaptam e pensem que você está fazendo o melhor que você pode aí para que o retorno ao trabalho seja o mais tranquilo possível. Então, acalme o coração, vai dar tudo certo e seguindo um pouquinho dessas dicas aí, eu acredito que vocês vão conseguir voltar ao trabalho com o coração em paz. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, aproveita e faça isso agora, clique no botão acima para que você receba as notificações dos outros vídeos. Se você curtiu esse conteúdo, dá um likezinho aqui embaixo para que ele atinja